Bom, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, começando por algumas definições, o padrão normal de duração do ciclo é de 21 a 35 dias. Ou seja, de 21 a 35 dias ocorre todas as fases do ciclo menstrual. O fluxo, ou seja, o período que a mulher está sangrando, o normal é um fluxo de 2 a 6 dias. Um fluxo maior do que 6 dias, você tem um fluxo aumentado. O volume de sangrar normalmente, isso aí é um dado mais teórico, é de 20 a 60 ml. Você tem, por exemplo, um volume de 100 ml, você tem um volume aumentado. Tá? Os eventos do ciclo menstrual principais é o recrutamento folicular e o preparo do útero para estar recebendo esse embrião. E quem controla esse preparo todo o ciclo menstrual, vai estar sendo o hipotálamo. Hipotálamo, hipófise, ovários e útero são os 4 compartimentos aí para o ciclo menstrual funcionar normalmente. Bom, o hipotálamo, inicialmente, ele secreta de maneira pulsátil o GNRH. O GNRH do hipotálamo vai até a hipófise, estimula a hipófise a secretar o FSH, o folículo estimulante. O FSH ele vai até o ovário, estimula o ovário a secretar estrógeno. E o estrógeno ele estimula a síntese do LH. Quando você tem o pico de LH, você tem a ovulação e a liberação da progesterona. Então, de novo, tudo começa no hipotálamo, pela secreção pulsátil do GNRH. O GNRH vai até a hipófise, estimula a liberação do FSH. O FSH vai até o folículo, ele é o hormônio folículo estimulante, e estimula a liberação do estrógeno, que estimula a liberação do LH, que estimula a progesterona. Então, é uma escadinha, é uma cadeia de eventos. Lembrar do feedback negativo, por exemplo, o estrógeno em excesso, ele inibe a produção de FSH pela hipófise, certo? Então, por isso que tem um sinal de mais e um de menos. E lembrar que quem determina o pico de LH é quem? É o hormônio justamente que estimula a síntese do LH, é o estrógeno. Bom, teoria das duas células, duas gonadotrofinas. Essa teoria é muito importante e é fácil. O que ela quer dizer? Bom, lá no ovário você tem 2 tipos celulares. Você tem as células da teca e as células da granulosa. Cada célula ela é estimulada por um hormônio a produzir determinada função. Por exemplo, a célula da teca, o LH vai lá na célula da teca e estimula ela a transformar colesterol em androgênio, no hormônio masculino. Então, célula da teca estimulada pelo LH, o hormônio luteinizante, a transformar colesterol em androgênio. A outra célula, outra gonadotrofina, é a célula da granulosa. Estimulada pelo FSH, ela promove a aromatização. Através da enzima aromatase, ela transforma o androgênio em estrogênio. Então, quanto mais tecido gorduroso que a mulher tiver, mais estrogênio ela vai ter circulante, porque a enzima aromatase ela é uma enzima que tem tanto aqui na célula da granulosa, quanto na célula adiposa, no adipócito. Bom, as principais características de cada fase do ciclo menstrual são essas. A fase folicular, a primeira fase, é quando você tem o recrutamento desses folículos até ocorrer o pico de LH, até ocorrer a ovulação. O estrógeno está alto, por quê? Porque é justamente o estrógeno que estimula o pico de LH. O folículo dominante, aquele folículo que vai ser ovulado, o que faz dele ser o folículo ovulado dentre tantos outros? Ele tem mais receptor de FSH, certo? A próxima fase, fase ovulatória, você tem o pico de estrógeno, o pico de LH e, por conseguinte, a ovulação. A ovulação ocorre 32 a 36 horas após o pico de LH. Entre 10 a 12 horas após o pico máximo. Esses valores vira e mexe, são perguntados. A próxima fase é a fase lútea. A fase lútea tem uma duração fixa de 14 dias. Tá? Então, em toda mulher, ela dura 14 dias. É a fase que ocorre após a ovulação. A progesterona está alta e outro hormônio, a inibina A, também fica alto.
Aquele foi o ciclo ovariano. Agora, sobre o ciclo uterino, no início, na fase proliferativa, você tem glândulas uterinas curtas e pequenas, tá? Naquela fase que o estrógeno está predominando. Quando você tem uma fase que a progesterona predomina, a fase secretora, a progesterona vai lá e aumenta o tamanho dessas glândulas. Elas ficam longas, tortuosas e dilatadas. Então, o ciclo uterino é dividido em proliferativa e secretora. Na secretora, você vai ter essas glândulas maiores aqui, tá? Então, ciclo ovariano folicular, ovulatória e lútea. Lútea é a fase fixa. Ciclo uterino, proliferativa e secretiva. Bom, o muco da vagina, ele muda de característica de acordo com a fase do ciclo menstrual. Na fase folicular do ciclo, aquela que o estrógeno predomina, esse muco cervical, essa secreção vaginal, ela fica com aspecto de filância. Ela fica elástica, fluida, como vocês estão vendo na foto. Já na fase lútea, onde o estrógeno cai e você tem predomínio da progesterona, a progesterona causa um muco cervical espesso, viscoso, certo? Bom, em relação ao ciclo menstrual, é isso.